Henrique estava sentado na beira da cama do hotel em Madrid, sentindo a saudade apertar antes mesmo de partir. A ideia de ir embora antes do planejado deixava angustiado, como se cada minuto ao lado de Maria tivesse sido roubado. A cidade, com suas encantadoras ruas e cantinhos especiais, estava repleta de momentos que ele ainda queria viver. Mas a partida repentina era algo para o qual ele não havia se preparado. Com um suspiro pesado, pegou o telefone. Seus dedos tremiam um pouco ao discar o número de Maria, e o simples ato de ligar parecia carregar um mundo de sentimentos. Quando ela atendeu, a voz suave e acolhedora de Maria fez o coração de Henrique disparar. Era como se a voz dela o envolvesse em um abraço, trazendo um alívio momentâneo, mas também uma ansiedade que ele não conseguia esconder. A conversa foi curta, mas intensa. Henrique sabia que precisava ser sincero, apesar da dificuldade. Cada palavra parecia cuidadosamente escolhida, como se ele estivesse montando um quebra-cabeça de sentimentos. Contar sobre a mudança nos planos foi doloroso, como se ele estivesse expondo uma ferida. Do outro lado, o silêncio de Maria era quase palpável, cheio de compreensão, mas também de uma decepção que ele sentia no peito. Entendendo a frustração de Maria, Henrique fez um pedido sincero para amenizar a situação. Ele expressou seu desejo de vê-la assim que fosse possível. Suas palavras estavam carregadas de esperança, um sinal de que, apesar da partida antecipada, a conexão especial que já havia surgido entre eles ainda tinha um futuro promissor. O desejo de se reencontrarem era uma forma de manter e fortalecer o que já era algo bonito e significativo entre eles. Maria, por sua vez, ponderou, considerando o quanto Henrique estava ocupado e como sua fama afetava tudo. A hesitação dela era um reflexo do medo e da insegurança que sentia. Mas a sinceridade na voz de Henrique e seu desejo genuíno de vê-la novamente tocaram o coração dela de uma forma que ela não esperava. Quando ela finalmente aceitou a ideia de um encontro nas próximas semanas, Henrique sentiu um peso sair de seus ombros. A promessa de um reencontro trouxe um pouco de luz à saudade que sentia. Enquanto se preparava para voltar ao Brasil, a conexão com Maria parecia ganhar uma nova chance de florescer. A expectativa de vê-la de novo tornava a despedida mais suportável, transformando a saudade em esperança. Henrique começou a sonhar com a nova canção que estava nascendo em sua mente, uma melodia de esperança e expectativa para o reencontro que prometia ser inesquecível. Cada pensamento em Maria, cada lembrança das conversas que tiveram, preenchia o vazio deixado pela separação, dando a Henrique a coragem e a inspiração para enfrentar a distância com um coração cheio de esperança e determinação. De volta ao Brasil, mesmo com o brilho das luzes do palco e a correria dos compromissos, o coração de Henrique continuava a bater forte com a saudade de Maria. Cada show, cada ensaio, era uma distração temporária para o espaço vazio que ela havia deixado em sua vida. Henrique, um cantor famoso, estava tentando se concentrar em seu trabalho, mas sua mente constantemente vagava para as conversas que teve com Maria e os momentos especiais que compartilharam em Madrid. As lembranças de Maria eram como sombras persistentes, sempre presentes, mesmo quando ele se esforçava para focar em suas obrigações. Cada acorde que ele tocava e cada letra que escrevia pareciam impregnados de uma falta profunda. A música que começou a compor em Madrid agora parecia carregar não apenas a esperança de um reencontro, mas também a tristeza de uma separação que se tornava cada vez mais inevitável. À medida que os dias passavam, seu retorno ao Brasil acabou se tornando um lembrete constante de que algo essencial estava faltando em sua vida. Henrique se esforçava para manter o foco em sua carreira, mas a melancolia de estar longe de Maria o perseguia, tornando cada conquista profissional um pouco mais amarga. Ele se via frequentemente pensando na promessa de um reencontro e ansiava por esse momento. A ideia de vê-la novamente era a única coisa que aliviava um pouco a dor que carregava consigo. Entretanto, Henrique se encontrava preso em uma batalha interna, dividido entre o brilho de sua carreira e a escuridão da saudade, esperando que o reencontro fosse o que finalmente curaria seu coração. Agora, de volta a São Paulo, imerso na agitação vibrante de seus shows, Henrique sentiu um aperto no coração ao pensar em Maria. Com alguns dias de folga se aproximando, ele percebeu que seria o momento perfeito para se reaproximarem, mesmo com a distância que os separava. Com um misto de esperança e nervosismo, ele pegou o telefone e discou o número dela. Quando Maria atendeu, a voz dele era um suave afago. "Oi, Maria", disse Henrique, com um tom cheio de ternura. "Estou em São Paulo agora, e entre os compromissos, terei alguns dias livres. Queria te convidar para vir ao Brasil. Estarei em Gramado para um show, e como não posso me expor publicamente, preparei um ambiente reservado para nós dois. Podemos desfrutar da cidade com tranquilidade e aproveitar cada momento juntos, longe do tumulto. O que você acha?"
A proposta pegou Maria de surpresa, e ela não conseguiu esconder a insegurança. Parece uma ideia maravilhosa, Henrique, mas é tudo tão de repente. Eu fico um pouco nervosa em viajar assim, sem saber bem o que esperar. Percebendo a hesitação dela, Henrique tentou tranquilizá-la. Eu entendo completamente, minha querida. Não quero que você se sinta pressionada. Para que você se sinta mais à vontade, reservei um hotel em Gramado com quartos separados. Assim, podemos aproveitar nosso tempo juntos com toda a privacidade que você precisar, sem pressões. Ele respirou fundo, tentando transmitir toda a sinceridade de seus sentimentos. Eu realmente estou com muita saudade e seria maravilhoso passar esses dias com você. Mas o mais importante é que você venha quando se sentir pronta. Se precisar de mais tempo para decidir, eu vou entender. Maria ouviu atentamente, e a voz cheia de carinho de Henrique aqueceu seu coração. Henrique, ela murmurou com um tom doce, eu adoro o jeito como você se importa comigo. Quero muito estar com você, mas preciso de um tempinho para pensar com calma sobre tudo. Henrique sorriu, sentindo um alívio no peito por ela ter sido tão sincera. Não tenha pressa. Só quero que você saiba que vou estar aqui, de coração aberto, esperando ansiosamente pelo momento em que você se sentir pronta. Depois da ligação, Maria se deitou na cama, deixando o cansaço do dia começar a se dissipar. A luz suave do abajur lançava um brilho acolhedor pelo quarto, criando uma atmosfera tranquila e íntima. O som distante do tráfego de Madrid era apenas um sussurro, lembrando-a de que o mundo seguia seu curso lá fora, enquanto ela estava ali, sozinha com seus pensamentos. Ela ficou olhando para o teto, as palavras de Henrique ainda ecoando em sua mente. Sentia-se dividida entre a saudade que o convite dele despertava e as inseguranças que a mantinham protegida. Henrique, com sua voz carinhosa e sincera, estava aos poucos desarmando as barreiras que ela havia construído ao longo dos anos. Cada palavra que ele dizia parecia se infiltrar na sua alma, desenhando imagens de um futuro que ela hesitava em abraçar. Maria se mexia na cama, tentando organizar seus sentimentos. Sentia uma atração crescente por Henrique, um desejo intenso de estar perto dele e de compartilhar momentos que antes pareciam tão distantes. No entanto, o medo ainda era presente. Seu passado estava cheio de desilusões, e a ideia de se entregar novamente a um amor que poderia não ser real a assustava profundamente. O fato de Henrique ser uma celebridade só aumentava suas inseguranças. Temia que o glamour e a fama escondessem uma realidade bem diferente da que ela imaginava. Com um suspiro longo, Maria se virou de lado, abraçando o travesseiro com força. A luz suave da noite refletia nas paredes, criando sombras tranquilas. Ela se permitiu imaginar um futuro ao lado de Henrique, mas não sem uma boa dose de cautela. Cada pensamento sobre ele vinha acompanhado de dúvidas e questionamentos, e a vulnerabilidade de se abrir novamente parecia esmagadora. Conforme seus olhos se fechavam, Maria tentava equilibrar o desejo de estar ao lado de Henrique com medo de mais uma decepção. Seu coração estava dividido entre a esperança e a cautela. Mas, à medida que a noite avançava, ela se deixou levar por sonhos interrompidos de um amor que, talvez, pudesse ser real. Enquanto Maria dormia, seu sono foi perturbado por sonhos confusos. Apesar da aparente tranquilidade de seu descanso, a conversa com Henrique ainda causava um turbilhão emocional que se refletia em seus sonhos. No canto do quarto, a luz do abajur continuava brilhando suavemente, projetando um brilho tênue nas paredes. O ambiente era sereno, mas a mente de Maria estava em constante agitação, lutando entre a saudade e o medo de se machucar novamente. O desejo de estar com Henrique era forte, mas as dúvidas continuavam presentes, deixando uma sensação de incerteza no ar. Ainda assim, à medida que a noite passava, Maria encontrou um pouco de paz em seu sono. O descanso de Maria foi interrompido por momentos de ansiedade, mas também lhe ofereceu uma breve pausa para seu coração em conflito. Na calma da madrugada, ela sonhava com um futuro onde esperança e amor pudessem superar suas dúvidas, mesmo que o medo ainda fosse uma constante. Na manhã seguinte, Maria acordou sentindo-se ainda cansada, resultado de uma noite agitada e cheia de inquietação. A luz do dia começava a se infiltrar pelas cortinas, trazendo um brilho suave e acolhedor ao quarto. Ela se espreguiçou, tentando afastar a sensação de ansiedade que ainda pairava em sua mente. Sentando-se na beira da cama e passando as mãos pelo rosto, Maria refletiu sobre o convite de Henrique. A saudade que sentia dele era forte, mas as dúvidas e o medo de se envolver com alguém tão famoso ainda a atormentavam. Ela sabia que precisava tomar uma decisão, mas sentia-se dividida entre a esperança de um novo começo e o receio de mais uma desilusão. Para encontrar clareza, decidiu sair para uma caminhada pela cidade. O sol da manhã iluminava seu caminho, trazendo uma sensação de renovação.
Enquanto caminhava, Maria ponderava sobre o que realmente desejava e sobre o conflito interno que sentia. Ela reconhecia a sinceridade e o carinho de Henrique, mas o medo de que tudo pudesse ser uma ilusão ainda fazia hesitar. Depois de refletir e se sentir um pouco mais centrada, Maria voltou para casa com uma nova determinação. Sentou-se à mesa, pegou o telefone e decidiu que precisava falar com Henrique novamente. Sentia que era hora de dar um passo em direção ao que seu coração desejava, mas queria ter certeza de que estava fazendo isso com ponderação. Henrique atendeu a ligação rapidamente, e a familiaridade de sua voz trouxe um alívio misturado com nervosismo para Maria. Sentada na beira da cama, com o coração acelerado, ela respirou fundo antes de começar a falar. Henrique, começou Maria, a voz tremendo levemente. Eu pensei muito sobre o que você me disse. Sinto sua falta de uma forma que não consigo explicar e desejo estar ao seu lado novamente. As minhas inseguranças ainda estão aqui, mas, ouvindo suas palavras, sinto que é o momento certo para dar esse passo. Henrique ouviu atentamente, sentindo o coração acelerar com a sinceridade e a emoção na voz de Maria. Maria, respondeu ele com um tom caloroso e compreensivo, eu entendo suas inseguranças. A última coisa que eu quero é que você se sinta pressionada. Mas posso sentir a verdade em suas palavras e o quanto eu gostaria de ter você ao meu lado. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras se acomodarem no silêncio que se seguiu. Seria maravilhoso ter você comigo em Gramado. É uma cidade encantadora. Reservei um hotel com quartos separados para que possamos aproveitar nosso tempo juntos sem pressão. O mais importante é que você venha quando sentir que é o momento certo para você. Maria sentiu a emoção tomar conta dela. Henrique, disse com determinação e afeto, ouvi tudo o que você disse e me sinto tão tocada pela sua compreensão e paciência. Eu realmente quero estar com você. Então, eu decidi que vou ao seu encontro. Vou me preparar para a viagem e aproveitar com carinho cada momento que tivermos juntos. Henrique sorriu, seu tom de voz irradiando alegria ao ouvir que ela iria. Estarei aqui, de coração aberto, esperando para compartilhar cada momento com você. Estou ansioso para transformar essa saudade em algo real e maravilhoso. A conversa terminou com uma sensação de esperança e uma promessa implícita de algo mais profundo. Era o início de uma chance para que o que sentiam se transformasse em uma história de amor verdadeira e duradoura. Após a conversa, Maria se sentiu envolta em um misto de alívio e leve ansiedade. A promessa de Henrique de proporcionar um ambiente seguro e respeitoso reacendeu uma esperança no coração dela, fazendo-a acreditar que, talvez, dessa vez, as coisas pudessem ser diferentes. Ela começou a se preparar para a viagem, sentindo um calor interior que inspirava a escolher roupas que a fizessem sentir-se confiante e a refletir sobre as conversas que teriam. Os dias que antecederam a viagem foram preenchidos com uma mistura de expectativa e carinho. Maria se permitiu sonhar acordada com os momentos que passariam juntos, imaginando sorrisos, conversas íntimas e descobertas mútuas. Apesar das cicatrizes de um passado doloroso, a esperança de uma nova história, escrita com sinceridade e amor, a encorajava. Henrique, por sua vez, estava completamente imerso na preparação para a chegada de Maria. Cada detalhe foi pensado com ternura e atenção, refletindo o carinho que ele sentia por ela. Desde a escolha do hotel até os passeios que fariam, tudo era planejado para que Maria se sentisse especial e confortável. Ele queria que a experiência fosse tão perfeita quanto seu coração desejava, criando um cenário digno do profundo sentimento que nutria por ela. Finalmente, o dia do encontro chegou. Maria embarcou em seu voo com o coração batendo forte de expectativa e um toque de doce nervosismo. Ao pousar no Brasil, a emoção de finalmente encontrar Henrique a envolveu como um abraço acolhedor. Como Henrique era um cantor famoso e não podia aparecer em locais públicos, eles decidiram se encontrar em um local mais reservado. Maria foi direto para o hotel, e ao ver Henrique, o sorriso iluminado dele trouxe a ela um alívio imediato, enquanto o calor do abraço dele a envolveu como um manto de carinho e segurança. O hotel, uma joia encantadora em meio ao charme de Gramado, foi escolhido com cuidado para proporcionar a Maria um refúgio acolhedor e especial. Henrique havia reservado 2 quartos separados, respeitando o espaço que Maria precisava, mas a cada pequeno detalhe, ele mostrava um cuidado que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Depois de se acomodarem, Henrique e Maria saíram para explorar a cidade de maneira discreta. As ruas de Gramado, com suas luzes suaves e arquitetura encantadora, criavam um cenário mágico que refletia o que estava crescendo entre eles. Caminhar lado a lado, sob o charme da cidade, parecia um sonho encantado. Eles visitaram lojas de artesanato, degustaram chocolates e compartilharam sorrisos, com cada momento fortalecendo a conexão que estava se formando entre eles. À medida que o sol se punha,
Henrique levou Maria a um pequeno café à beira da rua. O ambiente íntimo, com as luzes suaves e a música envolvente, era perfeito para um encontro romântico. Sentados à mesa, as conversas fluíam naturalmente, repletas de risadas e olhares de cumplicidade. A atmosfera ao redor refletia o calor crescente e a intimidade entre eles. Quando a noite se preparava para entregar-se ao silêncio das estrelas, Henrique e Maria caminhavam de volta para o hotel. A cidade parecia dormir suavemente ao redor deles, enquanto Henrique a guiava até um local tranquilo, iluminado apenas pelas luzes suaves das lanternas. Ele parou, olhando para Maria com uma intensidade que fez o mundo ao redor deles parecer desaparecer. Seus olhares se encontraram, e o desejo nos olhos de Henrique era claro. Ele a puxou para perto, e Maria sentiu seu coração acelerar com a proximidade. Henrique se inclinou, e seus lábios tocaram os dela em um beijo que foi ao mesmo tempo suave e apaixonado. O beijo começou delicadamente, como se estivessem explorando um novo território. Maria sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, enquanto os lábios de Henrique exploravam cada curva e contorno dos seus, como se fossem a única coisa que importasse. O beijo se aprofundou, tornando-se mais intenso e apaixonado. As carícias e a suavidade do toque dos lábios criavam uma dança sensual e envolvente. Henrique segurava Maria com firmeza, mas com uma ternura que a fazia sentir-se completamente segura e desejada. Ela correspondia com a mesma intensidade, seus braços envolvendo enquanto se entregava ao momento. O calor de seus corpos próximos e a eletricidade no ar faziam cada segundo do beijo parecer uma eternidade, um instante congelado no tempo onde só existiam eles. Quando finalmente se separaram, a respiração de ambos estava entrecortada, e o olhar nos olhos de Henrique e Maria estava cheio de desejo e ternura. O que começou como um simples convite estava se transformando em algo profundamente significativo. O beijo havia selado a promessa de um amor verdadeiro e duradouro, e a noite parecia brilhar com expectativa de um futuro onde a esperança e o desejo se entrelaçavam. Naquela noite, sob o céu estrelado de Gramado, Henrique e Maria deram o primeiro passo para escrever uma nova e emocionante história de amor, marcada por paixão, carinho e a promessa de um futuro brilhante juntos. Nos dias seguintes, Henrique e Maria exploraram a charmosa cidade de Gramado, embora com algumas restrições. Como Henrique é um cantor famoso e não podia andar livremente, eles escolheram locais mais discretos para se aventurar. Juntos, mergulharam em cada momento, com uma conexão crescente. Passearam pelas ruas encantadoras, compartilhando risos e confidências, e, a cada dia, as barreiras que Maria havia levantado começaram a se desfazer. Henrique se dedicava a criar um ambiente de serenidade e amor, e Maria, aos poucos, se entregava à magia de uma nova história de amor. Juntos, estavam escrevendo uma história de paciência e descobertas, onde cada gesto de carinho e cada olhar trocado reforçavam a promessa de algo real e profundo. O que começou como um encontro inesperado entre um cantor e uma camareira do hotel se transformava em uma bela história de amor, onde a esperança se misturava com a realidade, e o futuro brilhava com a promessa de um amor verdadeiro e duradouro.